Haja paz em vossas vidas, amém? Haja paz em vossas vidas, amém? É exatamente sobre um pouco dessa paz que eu queria compartilhar com os irmãos. E muitas das vezes usamos isso simplesmente como um cumprimento. A paz, a paz. E essa paz, quando dissemos, ela não é simplesmente uma forma de cumprimento. Tem uma essência nessa paz. Então, quando eu dou a paz para o Jessé, a minha intenção de verdade é que essa paz reine no Jessé. Essa paz reine em vocês. Não simplesmente como uma forma de cumprimento vazia, como o mundo pode usar, como tantas outras formas do nosso meio que o mundo utiliza, mas sem a essência, o Senhor dessa paz. Então, pelo menos na concordância aqui da minha Bíblia, a gente tem aproximadamente aí umas 80 referências à paz. Então, eu queria destacar pelo menos algumas aqui. Está em Números 26:6, na bênção sacerdotal. Eu vou ler a partir do 22. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoarei os filhos de Israel. Dir-lhes-ei: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Levítico 26:6. Estabelecerei paz na terra. Deitar-vos-eis e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos na terra, e pela vossa terra não passará a espada. Mas isso tem uma condição: se andares nos meus estatutos, guardar os meus mandamentos e os cumprirdes. Então é preciso andar, guardar e cumprir. Salmo 119, 165. Grande paz têm os que amam a tua lei. Para eles não há tropeço. Pelo menos eu quis trazer essas 3 referências, do Antigo Testamento sobre essa paz. Fazendo uma menção aqui a Gideão, quando ele vê o anjo do Senhor, ele levanta um altar e ele diz: Senhor de paz. A próxima está em Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém? Podemos assentar, irmãos. O ambiente que nós estamos é um ambiente de paz. Amém? Onde a paz de Cristo deve reinar. Estamos reunidos em nome dele e ele se faz presente.
Vejamos o que a Bíblia nos mostra em João 20:19. Ao cair da tarde, aquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Falando um pouco desse ambiente, dessa casa, dá o aspecto que eles estavam numa prisão, eles estavam presos, eles eram refém da emoção e do momento que eles estavam passando. Jesus tinha sido morto, crucificado. Então, reinava o medo e a preocupação, e, consequentemente, isso origina uma incredulidade, porque eles não deram crédito a respeito do que Jesus já tinha orientado a eles, né? Então, eles tinham esse medo, esse receio em relação ao que poderia acontecer com a vida deles. Mas, prosseguindo o texto, né? Jesus se pôs no meio e disse: paz seja convosco. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Então Jesus, paz seja convosco, o ambiente da casa muda. Muda porque Deus está presente. Amém? Eles se alegraram. O que nós estamos fazendo é por Ele, por meio dEle e para Ele. Então devemos ter paz no nosso espírito. E se você não tem paz, se você não alcança essa paz, então você está vivendo um momento que precisa de uma decisão. E você precisa ter paz. Não dá para poder continuar vivendo com essa indecisão. Em João 14:27. Mais uma vez Jesus falando: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então a gente vê que Jesus já estava orientando os discípulos. O que a paz do mundo pode te oferecer? Em sua vida, qual paz você tem buscado? São perguntas que você precisa se responder. Qual paz é reflexo das suas escolhas? A paz de um caminho eterno ou a paz momentânea? Porque a paz que o mundo oferece é uma paz momentânea, uma paz enganosa. Agora, a paz que Cristo dá, ela excede. E não é que seja uma ausência de algumas circunstâncias. Essa paz é uma paz interior, porque Ele habita em nós. Então precisamos expressar essa paz. Às vezes a circunstância tenta nos tirar essa paz, mas a gente não pode permitir isso. É um alerta. Então, os discípulos passariam por momentos difíceis, perturbadores, após a crucificação e morte de Jesus. Entretanto, antes desses fatos ocorrerem, Jesus, no capítulo 14 do livro de João, inicia com uma recomendação: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. É necessário usar a fé.
é necessário usar a fé nas palavras de Jesus. João 14, 29. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Então, naquela época, Jesus já estava orientando antes de acontecer. Hoje ocorre o mesmo conosco. O Espírito Santo deseja nos dirigir? Não. Ele nos dirige. Nós é que não exercemos a fé na sua direção, seja por rebeldia ou seja por desobediência. O papel do Espírito Santo que Jesus nos deixou, ele diz, vos darei o Consolador. Então ele nos deu, nós temos, habita em nós. E ele fala conosco, ele fala com você. Então ele nos dirige. Ele não tenta nos dirigir, ele nos dirige. Nós é que precisamos dessa sensibilidade em poder responder a ele. Se hoje você responde, amém, glória a Deus. Continue respondendo. Mas se você não responde, mude. Agora falando sobre o emprego da palavra turbe, né? Nos mostra como estava o coração dos discípulos, com seus sentimentos, suas emoções e seus anseios. No próprio capítulo 14, né? Então eu destaco aqui a questão de Pedro. Pedro desejava dar a própria vida para poder seguir a Jesus. Falou para o mestre, não, eu dou a minha vida para te seguir. Mas ele não conseguiu sustentar isso diante de um escravo. Quando Jesus foi preso, ele até tirou a espada, cortou a orelha de Malco. Mas, no momento decisivo, Tomé desejava saber o caminho. Filipe desejava ver o Pai, no versículo 8. Tomé, no versículo 5. Judas, não Iscariote, né? Saber de onde procede a manifestação de Jesus, no versículo 22. Então devemos ter cuidado com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Não podemos viver com o coração perturbado. Devemos exercer a paz no nosso coração. Devemos dominar os nossos sentimentos. Não podemos deixar que os nossos sentimentos e emoções nos guiem. A direção para a nossa vida tem que ser a fé nas palavras de Jesus. Tal como Jesus disse aos discípulos, vocês vão passar por isso, mas permaneçam em mim. Se as minhas palavras estiverem em vós, permaneçam. Então, João 14, 26. Eu vou ler novamente a questão de Jesus. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Como eu disse, o papel dele ele cumpre. Que seja encontrada em nós essa disposição em poder responder positivamente à orientação dele, com obediência. Seja um conflito ou um momento difícil, não estamos imunes a isso. Eles acontecerão. Nesse mundo, teremos aflições, provações, tentações na nossa humanidade. Em João 16, 33. Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então você também pode vencer.
Tenha bom ânimo, tenha fé, paz, porque essa paz Jesus nos deu. Ele não nos vai dar, nós já temos, Ele habita em nós. Tenha certeza que o Espírito Santo cumpre o seu papel. E você? Mais uma reflexão. Como responde a tudo isso? Eu não sei qual momento você está vivendo. O que te perturba, o que te consome, o que tira a sua tranquilidade, o que tira a sua paz. Uma coisa eu te digo. Tudo isso tem solução. A solução é Jesus. Quem é esse Jesus? Em João 14:6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus diz: Eu sou. O eu sou. Ele é. Não existe outro. Não existe outro caminho, não existe outra verdade e não existe uma outra vida. Então ele coloca, mais uma vez, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Tudo que precisamos está nele. O caminho é a direção por onde devemos andar. Então ele deixa os seus ensinamentos, os seus mandamentos, e ele diz: permanecei, obedecei. Ele nos dá uma nova vida, uma nova forma de vida, uma nova forma de viver, sem religiosidade. As palavras complicadas hoje estão, mas com graça, porque essa graça nos faz vencer, nos dá direção para vencer. Essa graça nos dá a condição necessária para a gente vencer todas essas adversidades. Ele é a verdade. A verdade é um caminho de fé, sem dúvida, sem vacilar, sem variação, seja sim, sim, não, não. Não dá para a gente poder ter um meio termo. A gente tem a capacidade de poder cumprir os seus mandamentos, viver em retidão e obediência. É possível. Ele fez isso por nós. E Ele é a vida, está ligado à eternidade. E nessa eternidade, a gente não segue sem uma vida santa, sem uma vida em santidade. Ele já se deu por nós. A santidade já está em nós. Mas enquanto aqui, precisamos trilhar nesse caminho de santidade. Não dá para ter uma mancha. Porque se temos uma mancha, se temos o pecado, o Espírito Santo tem o compromisso de nos orientar para que a gente se arrependa, para que essas manchas não nos atrapalhem. É necessário se arrepender. João 15:5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, para a gente frutificar, precisamos dele. Não podemos frutificar de nós mesmos, porque quando fazemos isso, que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já está limpos pela palavra que vos tenho falado. Nós temos essa palavra. Todo dia, todo momento, todo culto, vai nos limpando, vai nos mostrando o caminho. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então precisamos estar nele. Não podemos frutificar sem ele. Não podemos frutificar de uma forma que não agrade a ele. Não podemos decidir
sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos, sem a orientação dele. Ele mesmo, Jesus, te enxertou na sua videira. Deseja que você frutifique sobre todas essas adversidades que a vida te oferece. Frutifique do jeito dele, não do seu, pois foi ele que te alcançou. Ele preparou nova vida, ele preparou lugar. Então responda positivamente ao que o Espírito Santo diz a você. Dentre tantos galhos dessa videira que estão espalhados pela terra, Deus te ligou nesse local. Permita que o Espírito Santo te limpe. Ele quer te conduzir, ele quer te orientar. Ele fala, ele te orienta. O Espírito Santo que habita em você deseja trabalhar em você e com você. Não basta somente uma ação dele, é necessário também que a gente corresponda. Ele vai transformar, ele vai fazer. Não, ele está dizendo como. Mas a gente precisa responder. É um compromisso que nós temos. Então ele deseja trabalhar em você e com você para mudar esse quadro da sua vida. Então, se você identifica áreas em sua vida em que essa paz está sendo roubada, haja. Busca a direção dele, busca a sensibilidade com ele, para que o Espírito Santo cumpra em você o que Deus deseja. Porque se estamos nessa videira, especificamente nesse local, nessa parte da igreja, precisamos frutificar aqui. Precisamos frutificar aqui. E Deus conta com cada um de nós. Cada um de nós. Então analise a sua vida. Faça uma reflexão de como tem respondido à orientação do Espírito Santo. É necessário você ter essa convicção. Porque você precisa aceitar a orientação. Não seja rebelde e nem desobediente. Não use a rebeldia, porque a rebeldia dá o caminho de que você não se submete. E também nem o caminho da desobediência. Embora você esteja, mas você não obedece. E não obedece nem mesmo o que é para você fazer. Então, cada um de nós tem uma atribuição. Deus espera algo. Deus com certeza deu a cada um de nós. Já ouvimos falar desse púlpito, tudo que precisa já está aqui. Somos nós. O que precisa somos nós. Então, o que precisamos? O que nos falta? Temos o Espírito Santo. A cada um, Ele deu um dom. Precisamos exercer. Precisamos sair da nossa zona de conforto. Porque eu assim estava. Eu estava na minha zona de conforto. E eu entendi de que eu precisava mudar. Deus tem algo específico para a minha vida. E para eu poder alcançar o que Ele tem, o que Ele deseja, eu precisava sair da minha zona de conforto. E assim eu fiz. É fácil? Não. Estar aqui hoje, para mim,
me traz à memória a questão de quando você ia ofertar, você tinha que amarrar a oferta. Mas para estar aqui, a oferta tem que ser voluntária. Então eu decidi me colocar diante de Deus. Seguir o que Ele deseja. Então, o que o Espírito Santo foi me orientando, assim eu fui fazendo. Aqui, para mim, é um temor. É o lugar que eu, Antônio, não desejaria estar. Mas por quê? Meus pensamentos, as minhas emoções, porque o que Deus quer precisa de uma transformação interior. Então, eu precisava mudar, eu precisava vencer. Dou graças a Deus, porque estou aqui e eu consegui vencer. Eu já sabia, não vou dizer que eu já sabia, mas eu já vinha preparando uma mensagem, algo separado. Mas no meu pensamento, eu vou desenvolver, eu vou colocar, e depois que estiver tudo pronto, então eu falo com a pastora, pastora, tem uma mensagem, numa oportunidade. E então, mas não, a minha esposa chegou, tem uma notícia para você, uma notícia boa. Então, a notícia era essa. E então, passei uma semana que não foi fácil, mas foi bom. Por quê? Deus tratou comigo. Eu pude perceber que muitas coisas, essa paz eu não tinha. Eu tinha, mas eu deixava algumas situações da minha vida, algumas circunstâncias, tirar isso de mim. E o bom foi estar debruçado sobre a palavra. O Espírito Santo mostra, nos fala. Essa paz, então é isso que eu preciso. E quando a gente experimenta, da água para o vinho, água e óleo não se misturam. Não pode ter dois senhores dentro de nós. Enquanto eu estava perturbado por uma situação, então isso me roubava essa paz. Então eu entendi que independente daquela situação, eu não poderia deixar aquilo me dominar. Então, graças a Deus, pude fazer. Até o momento de chegar aqui, é um conflito interior. Porque o corpo pede vai ser difícil, como vai ser, conversamos de tarde, mas Deus é gracioso. O Espírito Santo nos ajuda, nos socorre, porque Ele deseja que a gente cumpra a vontade do que Ele quer. Ele quer que você faça. Eu não sei o que Ele quer que você faça, mas eu sei que Ele quer que você, sendo dessa videira, você tem um papel. Cada um de nós tem um papel. Tem um papel a poder ser cumprido. Então que você possa encontrar e fazer bem o seu papel. A gente na classe foi contada a questão do servo inútil, porque fazia o que foi mandado fazer. Mas Deus quer nos orientar, tem nos orientado o que fazer. Então vamos cumprir o que Ele está fazendo, o que Ele está pedindo. A gente viu Jeremias há 23 anos pregando arrependimento. O amor desse Deus que a gente tem. Então que seja assim um momento decisivo para vocês, para cada um de nós, em sempre escolher fazer a vontade de Deus, mas fazer a vontade de Deus do jeito dele. Então Ele vai te impulsionar a você ir além, a você fazer mais. Por quê? É o que Ele quer. Experimentar o que tem de melhor. Então, leia, medite na palavra de Deus contida nesse livro. Se arrependa
Ore, jejue, obedeça aos seus mandamentos, desenvolva esse relacionamento íntimo com o Espírito Santo. É necessário. É necessário. Sem esse relacionamento a gente não anda. E se você está fazendo a vontade dele, obedecendo a ele, continue perseverando em fé, frutificando até o dia de sua volta. Não turbe o vosso coração, coloque seus anseios em Jesus e experimente a paz e a direção que ele te dá. Ele não vai te dar, vai ser para o futuro, é hoje, é agora, é uma decisão. Amém? Eu gostaria de chamar a minha metade. A paz do Senhor para a igreja, amém? Vou fazer uma leitura aqui, né? O título fala o ministério. Hoje estamos dando graças a Deus por mais um ano de ordenação da nossa pastora. 18 anos, completando a maior idade. Observando sua trajetória, uma pessoa tímida, de poucas palavras, que dia a dia Deus foi construindo uma massa de acordo com a vontade dele. Uma mulher que o Espírito Santo tem consolado, mais forte, guerreira, entretanto sensível por dentro. Uma líder que Deus levantou, estando à frente deste ministério, mesmo em meio a dores, se mantendo firme. E se posso dar um título, que seja mulher de Deus. Como pastora, está vivendo um período de exercer tudo o que tem aprendido ao longo dos anos. E não é fácil, como algo que fazemos com as mãos nas costas. Exige muita renúncia, oração, jejum, submissão a Deus. Esse foi o Deus que escolheu para você. Foi Deus quem a colocou neste lugar. Jamais queremos optar por Saul, mas sim alguém segundo o coração de Deus. Nesse ministério tem dificuldade, sim, mas também tem tudo disponível em Deus para cumprir essa missão. E todos nós somos parte desse ministério que Deus levantou neste lugar e outros que ainda virão e que nem conhecemos. Igreja em Vilar dos Teles. Vivemos anos em que nossas emoções ficaram à flor da pele, a ponto de pensar em desistir, que tudo acabou. O que será de nós? Mas Deus, com teu infinito amor, nos guardou e nos fez chegar até aqui. Então, se chegamos até aqui, Ele tem muito mais para alcançarmos, o que Ele deseja para este ministério. Cumpra a sua parte nesse serviço que Deus te chamou e te plantou para o devido fim, frutificar e alcançar a região. Nós te amamos, pastora Márcia. Amém.